Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, mais um vídeo do canal aqui, Pastor Evandro da Silva, e hoje vamos aprender sobre um personagem muito conhecido. Todos conhecem a história do cego de Jericó. Vamos lá? Aprenda mais hoje, cego de Jericó. Mas antes, se você gostar do vídeo, curte o canal, compartilha, se inscreve no canal. É um canal de conhecimento, de ensinamento, de aprendizado para aumentar aí o teu nível de conhecimento. Amém? Então, gostando do vídeo, curte e se inscreve no canal. E sem mais delongas, referência de hoje do vídeo aqui, Marcos capítulo 10, versículo 46. Eu vou ler o 46 e o 47 para nós ganharmos tempo. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Certamente você já ouviu pregações sobre esse personagem de hoje, sobre o cego de Jericó. Nós lemos aqui na palavra do Senhor, e para nós entendermos quem é esse personagem, a introdução aí, quem foi Bartimeu? Primeiro, a palavra Bartimeu significa filho de Timeu, porque Bar significa filho. Então, filho de Timeu. Realmente eu não sei se o nome dele era esse. Muitos usa esse termo Bartimeu, mas para mim Bartimeu não era o nome dele, era filho de Timeu. Mas vamos lá, quem era Bartimeu? Bartimeu era um mendigo cego que vivia em Jericó, cidade localizada na região da Palestina. Ele era conhecido como filho de Timeu, e sua condição de cegueira o levou a viver à beira do caminho, pedindo esmola para sobreviver. Então você observe que Bartimeu, ele era um mendigo cego, porque naquele tempo, na verdade ele é um deficiente. Então naquele tempo um deficiente, seja de cegueira, seja de paralisia, paralítico, né, ou coxo, enfim, tivesse alguma deficiência, dificilmente iria conseguir se sustentar, arrumar emprego, e aí acabava mendigando. Então Bartimeu era um mendigo que vivia em Jericó, um mendigo cego, e ele vai ter a oportunidade única, porque diz o texto que nós lemos, e saindo ele de Jericó, Jesus estava saindo de Jericó, provavelmente a última vez que Jesus entrou em Jericó, estava saindo, então Jesus não iria voltar mais ali, e essa foi a última oportunidade da vida dele. E diz o texto que os discípulos o seguiam e também uma grande multidão, e ele, ouvindo falar, ouvindo que era Jesus de Nazaré, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Trazendo luz para o teu conhecimento, trazendo luz para o teu entendimento, ele vai ouvir, ele vai perguntar, porque ele era cego, mas ele não era surdo e nem era bobo. Então ele é apenas cego. E ele vai ouvir aquele barulho todo, aquela multidão, e ele vai perguntar a alguém, e alguém vai falar para ele que era Jesus de Nazaré. Quem está passando aí? É Jesus de Nazaré. Só que quando ele grita Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que ele não gritou Jesus de Nazaré, tenha misericórdia de mim? Mas ele vai gritar, ele vai clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque ele já conhecia, ele já ouvia falar de Jesus, ele já tinha um conhecimento através do pai dele, do Timeu. Então ele vai gritar: Jesus, filho de Davi. Por quê?
Quem é carnal vê Jesus como Jesus Nazareno, Jesus de Nazaré, mas quem é espiritual vê Jesus como filho de Davi, um título messiânico. E a informação que ele tem, que quem está passando é Jesus de Nazaré, e ele grita Jesus filho de Davi, porque ele era espiritual, ele não enxergava com os olhos carnais, mas ele enxergava com os olhos da fé. Ou seja, ele enxergava mais do que os líderes religiosos daquela época, do que os fariseus, do que os escribas. Você vê que ele poderia ser cego fisicamente, mas a maior cegueira não é fisicamente, a maior cegueira é a cegueira espiritual. Tem pessoas que você olha para ele, olha para ela, e ele está com os olhos abertos, ele está vendo tudo à sua volta, mas espiritualmente falando, ele é cego. Ele não consegue discernir as coisas espirituais, ele não consegue entender que quem está chamando ele é Deus, é o Senhor. Então vamos lá, desenvolvendo aqui a história que você conhece, e para o vídeo não ficar muito longo, isso aqui é apenas um resumo para você agregar ao seu conhecimento. Quando você for pregar, você vai fazer o seu esboço e vai pegar algumas informações daqui, somando com as informações que você já tem. E aí você vai pregar meia hora, 40 minutos, eu não sei quanto tempo vão passar para você pregar. Aqui geralmente eu costumo pregar 40 a 50 minutos, mas depende muito de onde você vai pregar fora, numa igreja fora. Você vai perguntar até que hora você pode ir, eles vão te dar um tempo, mais ou menos assim que funciona. Então você vai pregar sobre o Bartimeu aí, o filho de Timeu, e você vai continuar desenvolvendo a mensagem. Então ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, e quanto mais repreendia ele, mais ele clamava, porque muitas vezes as pessoas não estão preocupadas com o teu sofrer, eles estão preocupados mais, tem gente que está mais preocupado com a multidão do que aquele que sofre, mas Jesus se preocupa mais com aquele que sofre do que com a multidão. Pode ver que Jesus, ele vai clamar, vão mandar ele calar a boca, vão mandar o cego ficar quieto, se calar, mas ele vai clamando cada vez mais, porque ele não sabia se ele ia ter outra oportunidade. Então ele começa a clamar, até que Jesus, diz o texto, que Jesus vai parar e vai mandar chamar o cego que gritava. Então eles vão lá até o cego, chamaram o cego dizendo: tem bom ânimo, levanta que ele te chama. Então Jesus mandou chamar o cego por causa do seu clamor, a importância do clamor dele. E Jeremias 33, verso 3 fala assim: clame a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então clame ao Senhor, clame a Deus. Se ele não clamasse, ele com certeza ele morreria cego, mas ele clamou. Jesus parou, mandou chamar, ele teve bom ânimo. Jesus não quer ninguém desanimado. Se você está desanimado, você pode até ficar desanimado por um tempo, mas uma dose de desânimo é bom, para você saber como que é ficar desanimado, como que você vai aconselhar alguém desanimado se você nunca ficou desanimado, não é verdade? Então você pode até passar por um desânimo curto, mas viver a vida toda desanimado, que isso não é coisa de Deus não. Ore ao Senhor, clame ao Senhor, que Deus vai mandar esse desânimo embora. E ele fala: levanta-te, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E o texto vai se desenvolvendo. E ele, lançando de si a sua capa, no versículo 50, levantou-se e foi ter com Jesus. Então ele pega aquela capa e joga a capa fora, porque a capa representava a sua condição de cegueira e pobreza. Aquela capa nada mais era do que uma autorização para ele estar pedindo esmola, porque ele ficava à beira do caminho, assentado à beira do caminho, pedindo esmola. Então com aquela capa todos sabiam que ele era deficiente, que ele era mendigo, que ele era cego, e ali ele vivia de esmola. Mas Deus não quer que você viva de esmola. Deus não quer ver você prostrado, caído no chão. E eu quero dizer para você que ninguém vai ver você no chão se você clamar a Jesus. Se você clamar a Deus, Deus vai te socorrer. O Senhor Jesus, ele vai parar e vai te levantar, vai te
te dá uma nova vida. E ele, lançando aquela capa, jogou a capa fora. Aquela capa, ele não precisava mais daquela capa agora, porque aquela capa representava a sua condição de cegueira e pobreza, e ele agora ia viver uma nova vida, uma vida transformada. E ele vai até Jesus, e Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? E ele fala: Senhor, eu quero que eu tenha vista, eu quero ver, mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E Jesus não falou assim: vai, a tua fé te curou. Não. Nós temos que saber discernir, porque eu já vi alguns estudos que estava escrito assim: vai, a tua fé te curou. Mas Jesus não falou: vai, a tua fé te curou. Jesus falou: vai, a tua fé te salvou. Porque se Jesus tivesse falado: vai, a tua fé te curou, seria um milagre. Só que Jesus fala: vai, a tua fé te salvou. Então são dois milagres. Ele recebeu o milagre físico, a vista física, que ele passou a enxergar, e ele recebeu o principal, a cura espiritual, a cura da sua alma. Então foram dois milagres. Se Jesus falasse: vai, a tua fé te curou, seria um milagre. Mas Jesus falou: vai, a tua fé te salvou. Então foram dois milagres. Jesus operou dois milagres na vida de Bartimeu, na vida do cego de Jericó, que agora não é mais cego, porque Mateus fala que Jesus tocou nos olhos. Aqui fala só, aqui em Marcos capítulo 10, versículo 52, fala: e logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Então quer dizer, independente se Jesus tocou ou se Jesus só falou, o importante é que ele foi curado. E foi curado e foi salvo. Recebeu dois milagres. E o que me chama a atenção, que logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Ele não foi embora, ele seguiu a Jesus. Nós estamos aqui seguindo a Jesus. Meu querido, minha querida, siga a Jesus independente das circunstâncias, independente do processo que você está passando. Siga a Jesus, porque o mais importante de tudo é você seguir a Jesus, é você servir a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se ele não clamasse, a importância do clamor, se ele não clamasse, nós iríamos abrir a Bíblia hoje e está escrito assim: e morreu Bartimeu cego. Estaria escrito dessa forma, mas por causa do clamor, por causa que ele clamou, ele não dando ouvido à multidão, ele clamou. Porque nós não podemos dar ouvido às outras vozes, nós temos que ouvir a voz de Deus. Não sei o que falaram para você, eu não sei qual foi a palavra de derrota que lançaram sobre a tua vida, mas tem palavra de vitória. A palavra de Jesus é a palavra de vitória. Você precisa seguir a Ele, seguir a Jesus. Então, se Bartimeu não clamasse, ele não receberia o milagre. Então ele recebeu o milagre por causa do clamor. Então clame a Jesus. Clame a Jesus, com certeza ninguém vai te ver no chão caído, ninguém vai te ver mendigando à beira do caminho, ninguém vai te ver uma vida de derrota, mas assim como ele teve a vida transformada, Jesus também quer transformar a tua vida também. Amém? Que Deus continue abençoando a tua vida e até o próximo vídeo. E se esse vídeo te ajudou, se inscreve no canal, curte para nos ajudar e para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e enviar para mais pessoas. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.